Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Galerinha, vamos começar aqui mais uma aula de Física, mais uma aula que estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios do canal Educação. E a gente vai falar agora de óptica geométrica. Ainda estamos trabalhando com óptica geométrica, né, professor? Sim, vai estar aí junto com a gente até esse final de mês de setembro, tá? Todo esse bimestre é voltado para a gente entender o conceito da luz, os fenômenos luminosos, tá? E hoje, continuando essa temática de óptica geométrica, a gente vai trabalhar com os espelhos planos. Isso, os espelhos planos. Como é que você forma a sua imagem nesse objeto? O que é um espelho plano? Como esse espelho plano funciona? E hoje nós vamos tratar desse tema nesses dois horários que nós temos hoje. Porém, nós ainda temos também sábado letivo, né? Estarei aqui com os senhores, estarei aqui com as senhoritas na próxima data do dia 3 de maio. Opa, de maio, ó. Ainda tô em maio, ó. Ainda tô em maio. Rapaz, em maio. A gente já tá em setembro. Pisquei, a gente já tá em setembro. Tô em maio, ó, Renan. Então, jovens, no próximo 3 de maio... 3 de setembro, Renan, fica falando maio pra mim. 3 de setembro, a gente vai estar aqui nesse sábado letivo. Depois de amanhã, tá? A gente vai estar no sábado letivo pra gente se encontrar e falar ainda mais de espelhos planos. Beleza? Negócio de 3 de maio, Renan falando aqui 3 de maio só pra me confundir. Jovens, então vamos falar aqui de reflexão em espelhos planos. Professor, o que eu posso estudar em espelhos planos? O que a gente pode trabalhar com esse tema de hoje? Bom, a gente vai trabalhar com a definição desses objetos, tá? Desses espelhos planos. A gente também vai comentar sobre a imagem de um ponto, a imagem formada de um ponto, e quando essa imagem é formada não por um ponto, mas por um objeto extenso. Também é um outro foco da nossa aula. E aí eu posso observar que esse objeto ele é extenso, mas ele é simétrico, ou ele é extenso e ele não é simétrico. Como assim, professor? Por exemplo, um celular como este aqui, ó. Ele é um objeto simétrico. Se eu cortar esse celular aqui, esse não, o do Renan. Se eu cortar o celular do Renan na metade, ele vai ficar do mesmo jeito de um lado, do mesmo jeito do outro, porque ele é um objeto simétrico. Agora vamos imaginar uma mão. Olha só, uma mão. Uma mão ela não é simétrica, tá? Eu tenho 5 dedos, mas o polegar ele é completamente diferente do mindinho. Então não é simétrico, tá? Então essa questão da simetria vai implicar como a imagem de um objeto é formada, tá? Além disso, eu vou trabalhar com campo visual de um espelho plano. A gente vai saber até onde o espelho ele forma imagem. O ângulo entre espelhos, tá? Então eu vou colocar aqui 2 espelhos juntos e aí eu vou mudar o número de imagens que eu posso formar mudando o ângulo entre esses 2 espelhos. A altura de uma imagem, a gente também vai saber qual o tamanho que eu tenho que ter um espelho para que ele possa produzir uma imagem toda minha. Não é todo espelho que vai produzir uma imagem completa do meu corpo. Então eu tenho que saber qual é a dimensão do espelho para que eu possa criar uma imagem completa. Tá? A gente vai estudar isso.
E quando eu desloco ou o objeto ou o espelho, eu também vou estudar a formação dessas imagens. Quando você está se deslocando em direção a um espelho, ou se deslocando contra um espelho, ou você desloca o espelho, também você vai ter diferenças na formação de imagem. E aí é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Vamos então começar a estudar a nossa temática de hoje. Pode fechar a telinha, Renan, para a gente começar a trabalhar com os espelhos planos. Então, qual é a definição de espelho plano? Vamos lá. Espelhos planos são superfícies refletoras. São superfícies refletoras que vão separar dois meios. O meio fora do espelho, né? O meio antes do espelho, e o meio atrás do espelho. Tá? Então, o espelho plano é uma superfície refletora que separa dois meios, o meio 1 do meio 2. Ou seja, vou separar aí dois locais diferentes, tá? E essa superfície refletora, ela normalmente provoca reflexões regulares. Você tem uma superfície que é plana, reta, perfeitamente plana, perfeitamente reta, e que proporciona a predominância da reflexão regular. A predominância de formação de imagens exatamente iguais aos do objeto. As características semelhantes, imagem e objeto. Tá? Então, quando você fica de frente de um espelho que é plano, você vai observar que você, objeto, tem certas características. À sua frente, você vai observar imagens suas exatamente iguais. Tá? Exatamente iguais. Lembra da imagem que eu trouxe para uma reflexão regular? Quando a gente estava falando de reflexão na última aula, eu trouxe a imagem de um rio, de um lago, com as águas paradas, as águas paradinhas, e esse lago produzia imagens do reflexo de montanhas, do reflexo das florestas, do reflexo do céu, exatamente iguais a estes objetos, ao céu, às florestas, às montanhas. Então, quando eu trago uma imagem semelhante, eu digo que é uma reflexão regular. E por isso, o espelho é um objeto que proporciona isso, que a sua superfície ela provoca aí reflexões do tipo regular. Certo, jovens? Belezinha? Galerinha, só para lembrar, tá? Reflexões do tipo regular são aquelas reflexões que os raios eles vão incidir sempre da mesma forma e refletir também seguindo um padrão de reflexão, tá? Só lembrando aí o que é uma reflexão regular que a gente viu na última aula. E aí isso possibilita a formação de imagens semelhantes aos objetos. Certo, galerinha de Pajeú que estão na ativa assistindo a nossa aula. Galerinha de Santa Luz também está conferindo aqui o nosso encontro de hoje. Estão online, estão conectados conosco. Prazerzão demais estar com vocês, tá?
E vamos que vamos, né, jovens? Vamos continuar aqui a nossa aula. Se tiver dúvida, podem ter certeza que eu vou estar aqui tirando a dúvida de vocês, certo? E vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá? Tranquilos? Imagem de um ponto. Segundo tópico de hoje. Primeiro foi a definição do que era um espelho. E agora eu vou mostrar como é que esse espelho ele forma uma imagem de um objeto qualquer. E o que que tem aí entre imagem e objeto? O que que tem de relação entre esses dois personagens? Então vamos imaginar que eu tenho um objeto O na frente de um espelho. Objeto O na frente de um espelho. Você está vendo aqui que essa parte cinza do centro é o espelho. E eu vou formar nesse espelho uma imagem que eu estou chamando de I. Imagem I. Certo? Tranquilos? O que que eu vou observar? Primeiro, que para formar imagens, eu tenho que ter o cruzamento de, no mínimo, dois raios refletidos. No mínimo, para que eu tenha a formação de uma imagem, eu preciso ter dois raios refletidos se cruzando. Então imagina que eu tenho um objeto, O, uma bolinha, na frente de um espelho. O que que vai acontecer? Veja só. Quero que você agora fique atento ao que eu vou anotar aqui na telinha. Então veja só. Eu vou lançar do objeto até o espelho um raio incidente. Confere. Eu vou lançar um raio incidente perpendicular a esse espelho. Professor, por que que é perpendicular? Porque forma um ângulozinho de 90 graus. A superfície do espelho. Jovens, o que que vai acontecer? Como a reflexão ela é perpendicular à superfície do espelho, como a incidência é perpendicular à superfície do espelho, a reflexão também tem que ser perpendicular. A reflexão tem que voltar. É aquela luz que ela vai e volta. Quando você tira uma foto com flash, ao tirar uma foto com flash, o que que acontece? Essa foto, ela lança a luz da câmera e a luz retorna do mesmo jeito. Ali é uma reflexão perpendicular. Sim ou não? É uma reflexão perpendicular. Eu vou então agora, jovens, projetar o raio refletido passando por esse espelho. Eu vou imaginar como se ele estivesse entrando dentro do espelho. Isso é uma projeção. Tá? Então, o raio refletido, como ele é perpendicular ao espelho, então a projeção dele também é perpendicular. Sim ou não? Então, eu só agora coloquei esse raio refletido dentro do espelho. Beleza? Como se ele conseguisse passar para dentro do espelho. Beleza, professor. Mas o senhor disse que para formar a imagem preciso de dois raios refletidos, né? Isso. Para formar a imagem você precisa de dois raios refletidos. O que que eu vou fazer?
eu vou agora projetar um raio incidente na diagonal. Você pode projetar esse raio incidente para qualquer lado. Eu quis projetar para essa diagonal. O que vai acontecer? Uma reflexão regular. A luz ela vai voltar, formando ângulos de incidência simétrico com os de reflexão. Sim ou não? Ângulos de incidência simétricos com o da reflexão. Professor, e aí? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com aquele primeiro raio lá de cima. Você vai projetar a reflexão desse raio entrando no espelho. Projetar a reflexão desse raio entrando no espelho. Seguindo o padrãozinho dele, né? Se ele vinha na diagonal aqui, ó. Se ele vinha nessa diagonalzinha aqui para baixo, esse raio refletido, então ele vai seguir o padrãozinho aqui, ó. Perfeito? Galerinha, nesse pontinho aqui, que houve o cruzamento do primeiro raio refletido com o segundo raio refletido, nesse pontinho que houve o cruzamento dos dois, você vai dizer que é ali onde a imagem I foi formada. Ali que a imagem ela será formada. Perfeito? Quando essa imagem é um ponto, quando eu não utilizo das dimensões dessa imagem, eu vou perceber que objeto e imagem são simétricos. Tá? E por serem simétricos, eles vão ter mesma dimensão, eles vão ser iguais e, além disso, o mais importante, eles vão estar separados pela mesma distância. A mesma distância entre objeto e imagem, perdão, a mesma distância entre objeto e espelho é a distância entre imagem e espelho. Então, se eu tenho aqui uma distância x entre objeto e espelho, entre a imagem e o espelho eu também vou ter essa distância x. Show de bola, jovens? A distância entre imagem e espelho é igual entre objeto e espelho. Tranquilos? Galerinha, eu vou dar um timezinho de 1 minutinho para vocês, 1 minutinho só. E aí eu quero que vocês, nesse minutinho, possam dizer para mim qual a dúvida que ficou. Ou se ficou dúvida, né? Caso não tenha ficado, a gente segue a aula. Mas eu vou dar esse minutinho para vocês pensarem aí numa possível dúvida, e aí vocês digitarem aí no chat, tá bom? 1 minutinho.
De Pajeú, galerinha de Pajeú aí tranquila, diz que pode seguir, que o conteúdo é top, show de bola, esse conteúdo é bom demais, top dos tops. Vamos então continuar aqui, jovens. E aí, através disso, através do que eu falei para vocês, a gente pode observar o seguinte: devido àquela imagem que a gente criou, né, esse exemplo que eu dei para vocês, a gente pode dizer que objeto e imagem criado por um espelho plano vão ter naturezas inversas. Como assim, professor? Vamos lá para a próxima tela. Naturezas de um objeto e de uma imagem podem ser reais e virtuais. O que é uma natureza real? Real. Natureza real, jovens, é quando o objeto ou a imagem é palpável. Na verdade, não é que seja palpável, é que ele está sendo formado fora do espelho, tá? Ele é formado fora do espelho. Então ele ocupa um lugar, ele ocupa um espaço fora do espelho. Por exemplo, você, olha aí o rapazinho, imagina você na frente do espelho. Esse rapazinho aí na frente do espelho, que você está observando, ele é um objeto. E ele é real. Por quê? Porque ele ocupa uma posição fora do espelho, tá? Então, já anote aí. Tudo que é real é formado fora do espelho. Tá? Tudo que é real é formado fora do espelho. Beleza? Agora, aquele que tem característica virtual. Aquele que tem característica virtual. Vai possuir natureza virtual, tudo que seja formado dentro do espelho. Seja objeto, seja imagem. Tá? O que for virtual é que é formado dentro do espelho. Então a imagenzinha aqui desse rapazinho, ó, aqui é a imagem dele. Se essa imagem é formada, dentro do espelho, então ela tem natureza virtual. Mas se ela é gerada fora do espelho, como aqui no caso o objeto, então vai possuir uma natureza real. Perfeito? E aí, o espelho e a imagem sempre vão... Perdão, espelho não. O objeto e a imagem sempre vão possuir naturezas opostas. Se o objeto for real, a imagem é virtual. Se o objeto for virtual, a imagem é real. Então são inversos, tá? São inversos. Perfeito? Vão produzir naturezas inversas. Objeto real produz imagem virtual. Objeto virtual produz uma imagem real. Tá bom? Galerinha, ficaram com dúvida nesse ponto? Tranquilidade? Show de bola, né? Vou prosseguir aqui.
Caso tenham dúvidas, podem novamente perguntar, tá? Em caso de dúvidas, perguntem. Vou continuar aqui para vocês. Vamos agora, jovens, falar de um objeto extenso. Falar de um objeto extenso. Objeto extenso é aquele objeto agora que eu vou considerar as suas dimensões. Dimensões. Tá? Objeto extenso é aquele objeto que eu vou considerar as suas dimensões. Perfeito? E essas dimensões, elas podem ser simétricas ou assimétricas. Então, já falei para vocês, né, no começo da aula. Simetria é tudo que é igual. Então, por exemplo, se eu tenho um celular como esse, então você terá uma simetria ao cortar ele na horizontal, ao cortar ele na vertical, porque ele tem medidas iguais. Se eu pegar aqui o celular, ó, cortar ele ao meio, então ele vai ter uma simetria, vai ficar um lado desse lado parecido com o outro. Certo? Agora vamos imaginar, por exemplo, você vendo o seu corpo, a parte interna dele. E aí você corte o seu corpo bem no meio. Internamente, você vai ter simetria? Não vai. Você só tem o coração de um lado, você não tem dois corações. Vai ficar uma parte do fígado para um lado, outra parte para o outro. Mas as partes são diferentes. Você pode até ter dois rins, mas o seu estômago é diferente de um lado para o outro. O seu intestino também é diferente de um lado para o outro. O coração só tem um do lado, não tem o do outro, né? Então, alguns órgãos possuem simetria. Você tem dois pulmões, dois rins, mas outros não. Você só tem um coração e ele fica de um lado. Né? Então não produz uma simetria já que de um lado tem coração, do outro não. Beleza? Tranquilos? Então tudo que é simétrico segue essa propriedade de igualdade dos dois lados. E eu posso ter simetria para objetos extensos. Quando é que eu tenho simetria para objetos extensos? Quando o objeto ele possui medidas igualitárias. E aí ele vai formar uma imagem simétrica a ele. Por exemplo, você é simétrico. Então, por isso que na frente do espelho, você vai produzir uma imagem semelhante à sua. Semelhante a você, objeto. Perfeito? Então, devido a essa propriedade da simetria, veja só, a imagem tem características idênticas aos objetos. Você tem aqui um observador, um olhinho, que é o observador. Ele vai observar pelo espelho essa garrafinha objeto. Essa garrafinha objeto, jovens, segue um padrão de simetria. Ela é idêntica. Caso ela tenha características idênticas.
Olha, ela é um círculozinho, né? Ela é uma garrafa circular. Que se eu cortar essa garrafa ao meio, ela vai ficar igualzinha, lado esquerdo e lado direito. Então ela segue a simetria. A imagem dela, a imagem que eu vou observar dela, será então idêntica ao objeto. Vai ter as mesmas características dele. As mesmas características objeto e imagem. O rapazinho tá na frente do espelho. Olha só. Esse rapazinho, ele tem uma determinada altura. Então, a altura do rapazinho objeto vai permanecer na frente do espelho. Quando esse rapazinho observar a sua imagem aí. Então, nesse caso aí, você tem simetria. Perfeito? Tem simetria. Aí tem a perguntinha aqui da galerinha de Pajeú. Professor, as imagens produzidas por um caleidoscópio está dentro desse conteúdo? O que é um caleidoscópio? É quando você tem um conjunto de espelhos planos, tá? Um conjunto de espelhos planos. E esse conjunto de espelhos planos vão formar várias imagens. E aí, essas imagens, elas vão ser sempre simétricas. Certo? Elas vão ser sempre simétricas. Já observaram aquelas imagens que são bem coloridas, psicodélicas, né, que o pessoal chama, que são bem coloridas, vão formando triângulozinhos, aí dos triângulos você tem ali um círculo sendo formado. Eu vou trazer depois uma imagenzinha para vocês da formação da imagem do caleidoscópio. E aí, no caleidoscópio, você tem sim esse conteúdo de espelho plano associado. Tá? E assim entra até na questão da simetria. As imagens produzidas em um caleidoscópio são todas simétricas. Tá? E entra sim, viu, Pageu? Porque as imagens formadas lá são imagens formadas por espelhos planos. Aí você tem outro caso, outro instrumento que também utiliza a associação de espelhos planos, que é o periscópio. O periscópio ele é muito usado em submarinos. Para produzir imagens, tipo submarino dentro da água, e aí você produz a imagem do que está fora da água, sem o submarino submergir, né? Sem ele acabar saindo da água. Então deixa eu pegar aqui um espaço para desenhar aqui como é que seria a formação da imagem num periscópio. O periscópio ele tem mais ou menos esse formato aqui, parece um S. Aí aqui você vai ter um espelho plano desse jeito. E aqui você vai ter outro espelho plano assim, ó. O que que acontece? A luz, ela vai entrar por aqui, por cima, por exemplo. Tá?
e ela vai refletir nesse primeiro espelho e vir para o espelho de baixo. E vai sofrer novamente uma reflexão. Tá? Então você tem aí um conjunto de espelhos planos. Você vai ter essa primeira reflexão produzida pelo primeiro espelho e você terá essa segunda reflexão produzida pelo segundo espelho. E assim, quem estava no submarino conseguiria ver o que estava fora da água, que estava acima do submarino. Muito utilizado nessas embarcações. Tá, jovens? Aí você tem também um outro exemplo associado a espelho plano. Ok? O caleidoscópio, ele já é uma outra associação. Normalmente, você vai colocar 3 espelhos num formato triangular. Certo? Então, aqui você tem o espelho 1, o espelho 2 e o espelho 3. Ao fundo, você coloca um objeto. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui uma estrelinha. O que vai acontecer? Aqui é o fundo do caleidoscópio. O que vai acontecer? Os vários reflexos dessa estrelinha vão formar várias imagens simétricas. Então, o reflexo do espelho 1 com o reflexo do espelho 2, com o reflexo do espelho 3, vão formar várias imagens simétricas. Vão formar vários triângulos partindo dessa estrela, por exemplo. Tá? Aí eu vou mostrar depois para vocês uma imagem. Nas próximas aulas, vou mostrar para vocês uma imagem produzida pelo periscópio e pelo caleidoscópio. São bacanas demais, né, professor José Mesquita? Também já fiz a confecção desses materiais, tá? É uma confecção muito bacana. Na próxima aula eu vou combinar então com vocês para trazer como é que você pode confeccionar esses materiais. Aí em casa mesmo você pode fazer. É muito interessante. Você está vendo essa formação de imagens em espelhos planos. Bom? Bom, se os objetos extensos, simétricos, eles vão formar imagens iguais, como a gente viu antes, ó. Se os objetos simétricos, eles vão formar imagens iguais, de características iguais, e os objetos assimétricos? Assimétricos. Esse A do português vai indicar não, né? Esse A do português, ele vai indicar não. Então, são objetos que não são simétricos, não possuem igualdade. Então, caso eu divida esses objetos ao meio, eles vão ficar com duas partes não idênticas, não são idênticas. Ou seja, duas partes que não são parecidas, não têm simetria. Tá? A partir daí, eu não crio uma imagem que superpõe o objeto. Eu crio uma imagem diferente. Como assim, professor? Superpor o objeto. Vamos lá. Eu tenho esse rapazinho na frente do espelho. A imagem dele vai ser idêntica a ele,
E por isso uma vai ficar à frente da outra. Uma vai ficar à frente da outra. Tá? Elas vão ficar uma à frente da outra. O braço esquerdo dele vai estar de frente do braço esquerdo. O braço direito, objeto, vai estar de frente do braço direito, imagem. A mesma coisa com as pernas, a mesma coisa com a cabeça dele. Uma imagem vai superpor a outra. Quando eu não admito simetria, eu vou criar então o fenômeno do enantiomorfismo. Eita, professor, que palavra feia. Enantiomorfismo. É um fenômeno simples. É só um fenômeno que, para objetos assimétricos, eu vou produzir imagens inversas, imagens invertidas. Por exemplo, coloque aí na frente do espelho a palma da sua mão direita. Se você colocar no espelho a palma da sua mão direita, você vai observar como se fosse a palma da mão esquerda. Como assim, professor? Veja só. Renan, abre a câmera toda aí para mim. Lá no terceiro ano, eu fiquei também que nem o Silvio Santos. Aqui eu vou também fazer a mesma coisa. Só não vou perguntar quem quer dinheiro. Então vamos lá, ó, jovens. Eu vou colocar na frente do espelho, imagina aqui, ó, bem aqui tem um espelho. Eu vou colocar na frente do espelho a minha mão direita. O que eu vou observar, professor? Eu vou observar como se fosse a palma da mão esquerda. Tá? Olha, elas não são simétricas. Tá? Elas não serão simétricas. Porque eu vou estar colocando um objeto assimétrico na frente do espelho e eu vou produzir uma imagem assimétrica também. A mesma coisa quando eu uso uma roupa, uma camiseta, ou eu coloco uma faixa com uma frase, com uma palavra na frente do espelho. Por exemplo, vocês estarem usando lá a camisa de vocês da universidade, quando vocês estiverem na universidade, e aí vocês usando a camiseta da UFP. Quando vocês estiverem usando a camiseta com a palavra UFP na frente do espelho, você vai perceber que algumas letras vão aparecer trocadas, viradas. Por quê, professor? Porque essas letras, elas não produzem simetria. O inverso delas não é igual à letra original. Então elas vão produzir uma imagem enantiomorfa. Uma imagem invertida em relação ao objeto. Um exemplo disso é a letra F, ó. A letra F, objeto, ela vai produzir uma imagem invertida. Professor, então como é que ficaria a palavrinha UFP na frente do espelho? Põe na tela, Renan. Como ficaria a palavrinha UFP na frente de um espelho? Bora lá. A palavrinha UFP na frente do espelho. A imagem da palavra UFP ficaria assim, ó, jovem.
Ficaria dessa maneira. Tá? Por quê, professor? Por que ficaria invertido? Porque algumas letras, elas não são simétricas. Como, por exemplo, o F e o P. O F e o P não são simétricos. Já a letra U e a letra I são. São simétricas. Por isso que elas não mudaram, né? Você observa que a letra I e a letra U permaneceram do jeito que elas são objeto. Mas a letra F agora parece um 7. E a letra P está aparecendo um 9 agora. Né? Exatamente por isso. Exatamente. A galerinha de Pageu que está acompanhando a nossa aula, eu já ia até fazer essa pergunta. Onde é que nós temos situações de enantiomorfismo no nosso dia a dia? Né? Onde é que nós temos a situação de enantiomorfismo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Aí um exemplo seria no caso da ambulância e do carro de bombeiros. Olha só o nomezinho ambulância e bombeiros invertido. Olha aí. Bombeiros, professor, eu vou escrever desse jeito. Ambulância, eu vou escrever assim. SAMU. Professor, está totalmente contrário. Como é que eu vou entender? É porque o reflexo produzido, a imagem produzida, vai ser produzida de tal forma que você vai conseguir ler a palavra do mesmo jeito. Do jeito que ela é realmente. Então, toda vez que eu tenho uma palavra ou um objeto que ele é assimétrico, o reflexo dele vai vir o contrário. Quando o nome bombeiros for produzido no espelho retrovisor do seu veículo, você vai observar o nome bombeiros do jeito que ele é realmente. Do jeito que a gente lê ele normalmente. Ambulância, da mesma forma. Quando você produzir essa imagem no espelho retrovisor, vai vir também como a gente lê normalmente. Por qual motivo nós fazemos isso? Por qual motivo se coloca o nome ambulância, o nome bombeiros confeccionado dessa maneira, ao inverso? É para facilitar a sua leitura. Exatamente, facilitar a sua leitura no meio do trânsito, porque esses carros normalmente eles são utilizados, são chamados em casos excepcionais, né? Em casos de alta necessidade. Então eles precisam de fluidez, de rapidez no trânsito. Então na hora que você observa ali a palavrinha ambulância, eita, deixa eu sair do meio. Deixa eu dar liberdade para o carro passar. Não é isso? Então, o motivo é para agilizar o trânsito em casos de chamar esses agentes públicos para executarem a sua função, né? Então, você deve aí sair, liberar o trânsito para esses carros fluírem com rapidez. Certo, jovens? Galerinha, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida até aqui?
Quero saber de vocês se até esse momento da aula surgiu alguma dúvida. Tudo ok, né? Tranquilidade até aqui, né? Meus queridos, chegamos ao ponto, então, do conteúdo que nós chamamos de campo visual do espelho. Campo visual do espelho. O que é um campo visual de um espelho, professor? Bom, eu já vou definir aqui na primeira aula de que é um ponto de limite para a formação da imagem de um espelho, tá? Então, já vá anotando essa informação. É até onde é um ponto periférico, até onde eu posso produzir imagem. Ou seja, até onde eu tenho um campo de visão do espelho. Perfeito? Então, esse campo visual é uma região do espaço onde o espelho ele vai conseguir captar objetos para formar imagens. Beleza? Mas eu vou voltar desse tópico, vou voltar aqui dessa telinha, para que a gente possa entender melhor na segunda aula esse campo visual de um espelho plano. Perfeito? Então a gente vai paralisar a nossa aula agora, a gente vai finalizar esse momento agora e retornamos já já para que a gente possa dar continuidade a esse conteúdo na segunda aula. Bom, ficamos por aqui no primeiro horário, jovens, mas a gente volta daqui a pouquinho para a segunda aula, certo? Até daqui a pouco.